Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é Dete que está falando e a gente agora vai montar a nossa tabela de frequência e intervalo de classe. Depois que vocês pegam os dados de vocês, né, fazem os ajustes necessários, agora a gente precisa inicialmente ter é, as nossas os elementos básicos para poder a gente construir a nossa tabela. E no caso aqui a gente precisa da amplitude total, número de classes e o delta. O número de classes ele já vai estar dado para vocês na questão. Como assim? Como é que eu vou saber? Vocês vão ter que olhar, né, os dados que vocês têm, o problema que vocês estão tendo, o problema que vocês têm, né, para vocês poderem analisar. E aí vocês saibam que a quantidade de classe é simplesmente a quantidade de linhas que eu tenho na minha tabela. Tenho, no caso de cima para baixo, né, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu tenho 7 classes aqui nesse exemplo. Eu estou utilizando os mesmos dados dessa questão para essa questão que a gente está trabalhando. Então, aqui é igual a 7. Eu tenho 7 classes. Ok, agora, como é que a gente calcula a amplitude total? Vocês concordam que é a diferença entre o maior e o menor valor do meu conjunto de dados? Concordam, porque é desse jeito que a gente calcula a nossa amplitude total. E aí a gente precisa também do nosso delta, né, que é o tamanho desse intervalo para cada classe. Então, para você calcular essa amplitude de cada intervalo, você tem que fazer o quê? A divisão entre a amplitude total dividida pelo K, que você já tem, e aí ele me retorna um número aqui, que vai ser exatamente que do limite inferior você vai somar mais esse valor. Eu recomendo que vocês utilizem essa função aqui, ó, de formatar como número, porque ele vai tirar essas casas que tem, essas casas decimais assim, exageradamente, porque aí vai ficar uns números muito grandes, né? Muito extensos. Então, utilizem essa função formatar como número, porque ele já arredonda para você bonitinho, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou aqui selecionar três colunas, né, no caso uma linha, né, com 3 colunas, e aí eu vou mesclar as células e vou pôr aqui como classes, que é onde eu vou realmente pôr aqui o meu limite inferior e aqui o limite superior. Por convenção, a gente vai fechar o limite, vai deixar o intervalo fechado no limite inferior e aberto no limite superior. A gente vai copiar essa formatação para todas as outras classes, né? Que no caso é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Para a gente poder montar a nossa tabela, a gente precisa aqui ter quem? A gente precisa ter o nosso valor, o menor valor do nosso conjunto de dados, que no caso é 6.2. Então, vem aqui igual, dou um Enter e ele pega para mim esse valor dessa célula. O nosso valor superior da nossa classe, quem é? É esse valor mais o delta, correto? Então, eu tenho esse valor aqui. Como vai ficar, como eu falei, vai ficar esse monte de número, né, aqui na frente, recomendo que vocês, né, apertem aqui, formatar como número para ele poder já deixar bem ajustado, o número bem formatado, né, para não ficar aquela coisa super extensa. Então, novamente, eu vou lá, eu vou copiar essa formatação para os outros. Agora, um detalhe importante. A gente tem que fixar esse valor do delta, porque vai ser sempre esse valor que vai ser somado no limite superior. E como é que a gente fixa um valor? Com o cifrão. Então, fazendo isso, né, ele vai ficar assim, né, do mesmo jeito, só que eu só preciso copiar de novo para poder ele repetir o valor 2.6 para as outras classes. Ok? Agora vocês estão vendo assim, tá 2.6. Claro, porque agora eu preciso dos meus limites inferiores de cada classe. E para você poder fazer isso, você precisa, né, novamente, vou dar um igual. Eu pego esse valor aqui, né, que é sempre assim, ou seja, na classe seguinte, né, o meu limite é inferior quando eu tenho essa configuração aqui, né, no caso fechado no limite inferior e aberto no limite superior. Eu sempre pego o número eu sempre pego o limite superior da classe anterior e ponho para cima o limite inferior da classe seguinte. Então, né, só copio aqui e ele vai e calcula para mim. Então, eu só faço o que novamente? Copio e colo a formatação. Pronto.
Agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui com classe, eu vou fazer aqui embaixo. Eu vou selecionar essa linha, vou mesclar essas células e vou pôr aqui o total, né, para calcular para a gente o total das coisas que eu preciso. Porque na frequência relativa, acumulada, a frequência absoluta, você precisa ter o somatório delas. Então, depois dessa parte aqui, a gente vai calcular agora a frequência absoluta, que é o NI. E como é que vocês vão calcular esse NI? Vocês sabem que a quantidade de observações, no caso aqui na tabela de frequência com intervalo de classe, é a quantidade de vezes que aparece um elemento nessa determinada classe. Então, de 6.2 até 8.26, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, só 5, né? Porque o 8.2 já não tem mais aqui, não entra, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 elementos aqui, então vai e põe. Aqui você vai ter que fazer manualmente mesmo. Você vai ter que contar e pôr aqui os números, certo?